Uma das indagações mais engraçadas que eu já recebi naquelas caixinhas que a gente coloca no Instagram é se homem pode se vestir bem. O que vocês acham? Homem pode ou não se vestir bem? Claro que pode. Não só podem, como devem. Mas antes de continuar e te ajudar a construir uma imagem super bacana, uma imagem masculina que você goste, eu quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal. Nesse canal, além de eu abordar sobre assuntos da consultoria de imagem, eu também falo sobre moda, estilo, lifestyle. Então, se você gosta de algum desses temas e se identifica principalmente com o trabalho de consultoria de imagem, não deixe de se inscrever nesse canal, ajuda esse canal a ser um pouco maior ou bem maior do que ele já é. Como eu disse, homem não só pode como deve se vestir bem, mas a gente também precisa entender esse cenário, o preconceito que rola com os pobres dos homens que se arriscam e se vestem de modo muito elegante e estiloso. Infelizmente, principalmente no Brasil, acontece que muitos têm preconceito com relação a vestir porque acreditam que homens que se vestem bem são afeminados ou homossexuais, como se isso fosse um problema. A questão é que, de fato, a gente tem que olhar todo esse cenário, né? Todo esse cenário que os homens estão inseridos. Alguns acabam fazendo de outro chacota, chamando de afeminado e etc. Isso faz com que ele também não queira aparecer daquela forma. Então, sim, existe um preconceito muito grande, especialmente aqui no Brasil, com homens que se vestem bem, se vestem de forma elegante, estilosa. Bom, o que acontece é que os homens diferentes das mulheres, eles não foram criados para pensar nesse ato de vestir. Muitos, cerca de 90% desses homens não são induzidos a pensar nessa vestimenta. Inclusive, na fase da infância, quem faz a escolha de que tipo de roupa, acessório, esses itens do vestuário usar, geralmente é a mãe ou o pai, mas na maioria das vezes é só a mãe. Na fase da adolescência, essa história continua, especialmente se ele não tiver uma independência financeira e, além disso, se ele começar a se relacionar com outra pessoa, há uma influência de um terceiro nesse ato de vestir. E na fase adulta, a história continua se repetindo. Então veja só, hoje a maioria das pessoas casam com 30, 35 anos. Então se a gente for considerar esse número, pode ser que essa pessoa, esse homem, passe 30 anos da vida dele sem pensar em qual cueca escolher, porque nem a cueca é escolhida por ele. Isso é sério, gente. É muito sério. Então muitos não querem desenvolver essa questão porque precisam de um outro. E algumas desculpas surgem aí, né? É engraçado que toda vez que um cliente vem aqui, ele fala, eu nunca pensei sobre isso. Então é muito mais fácil, às vezes, o homem distorcer as situações ou levar essas questões na brincadeira, né? Inclusive sacaneando, xingando outras pessoas, do que assumir essa responsabilidade. E não é fácil, gente, você pensar no que você vai vestir. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. A gente tem que analisar várias questões. E se você acompanha esse canal, você sabe que sim, a gente precisa levar em consideração inúmeros fatores para a gente criar uma imagem pessoal, uma imagem profissional de modo estratégico. E é muito comum isso ocorrer, especialmente em determinadas fases da vida. Inclusive, já atendi muitos clientes que passaram por situações como o divórcio, que fizeram com que eles repensassem essas questões ou levaram ele a esse caminho, né? Então, por exemplo, recentemente eu atendi um cliente que ele tinha acabado de se divorciar e ele realmente não sabia de nada, nem ao menos qual tom de roupa escolher, porque sempre, desde a infância, quem escolheu tudo para ele, inclusive a cueca que ele usava, ou era mãe, ou era namorado, ou era esposa. Então, olha como atrapalha a vida. Olha como atrapalha a vida. Mamães de plantão, se vocês fazem essas escolhas diárias para os seus filhos, comecem a inserir eles nesses mundos aí. Não fique falando que é coisa de mulher, coisa de mulherzinha, porque isso vai entrando aí na cabeça e fica pro resto da vida. E chega em fases que ele precisa se posicionar profissionalmente, tá perdendo a oportunidade do trabalho e não sabe por quê, mas certamente está envolvendo a imagem dele, não só a imagem de vestir, né, as composições, mas também a imagem como um todo mesmo, inclusive comportamento. E existe uma frase muito bonita que uma vez uma amiga me disse, que de fato é muito verdadeira, que é a seguinte: seu estilo não depende de ninguém, somente de você mesmo. Então, se você, homem, está assistindo
esse vídeo e está se sentindo incomodado com a imagem que você está transmitindo, esse é o momento, é agora, esse é o momento para você virar a chave. Você tem que virar essa chave, porque o homem, meu amor, quando ele se conhece e se veste bem, ele se destaca. E como a gente já sabe, estilo é autoconhecimento, é base. Então primeiro você precisa se conhecer. Só que você não vai se conhecer se você determinar que outra pessoa faça as escolhas para você. Mas é importante que você se conheça e se conheça mesmo, se permita a fazer isso. E para vocês verem como isso acontece sempre, dia desses eu tava saindo do prédio, encontrei o meu vizinho, a gente começou a conversar e eu contei para ele o que eu fazia, até então ele não sabia e ele ficou, nossa, que legal, super interessante. E no momento que eu falei que eu atendia homens, ele levou um susto. Ele, como assim homens? Mas que tipo de homem que você atende? Eu falei, o tipo, igual a você, quase eu falei pra ele, você também precisa, né, de uma ajuda aí no vestir, mas eu dei uma maleada na frase. E eu vou agora ajudar vocês a começarem a se conhecerem. Existem várias técnicas, inclusive, que eu aplico durante o processo de consultoria, que ajuda muito o meu cliente a se conhecer melhor. Vocês podem fazer várias coisas, dentre elas é começar a pesquisar pessoas que vocês gostam, do que usam. Então entra na internet, Instagram, tira print da tela, vai no Pinterest, vai no Google, começa a reparar mais em atores de novela. Se você gosta de assistir séries, nos atores das séries, começa a identificar o que você gosta nesse cenário. Daí você vai começar a enxergar padrões. Tá? E nesses padrões vocês podem analisar o que de fato faz sentido para você. E além de se inspirar, né, de ter referências visuais, que é super importante, vocês precisam aplicar alguns conceitos. Então, quando vocês forem nas lojas, não fiquem emburrados. Vão na loja e estejam dispostos a fazer escolhas diferentes do seu hábito, né, do que alguém diz para você que funcionava para você. Então, experimenta diferentes tipos de modelagens de calça. Se você gosta de camisa, diferentes tons de camisa. Se você é da camiseta, estampas e assim por diante. É só esse processo, gente, não tem outro caminho. É o processo de autoconhecimento que faz você ter estilo. Então esse momento de referência é importante, mas é importante também que você conheça essas referências em você. Você se olhe no espelho e se veja vestido de diferentes formas. E daí você vai saber sim se você gosta daquilo ou não. Inclusive, dentro do processo da consultoria, existe uma etapa chamada personal shopper, é onde eu auxilio o meu cliente a fazer compras. Eu vou com ele ao shopping para fazer as escolhas baseado aí nas estratégias que a gente criou no processo investigativo da consultoria. E a gente chega no shopping e é assim, eu amo, né? Porque é sempre uma bela surpresa. Às vezes eu mostro a peça para a pessoa, ela olha assim e fala assim, não, eu não vou usar isso. Coloca no corpo e ele se sente incrível, ama aquela peça. Como assim? Eu não sabia que tinha isso. Então você não sabia, porque você não se permitiu a experimentar coisas diferentes. Então, por isso que é importante esse processo prático, esse processo do treinamento mesmo. Não quer dizer que você vai usar e vai gostar logo de cara. Não quer dizer isso, mas pelo menos você se permitiu a experimentar coisas novas, a ter essas sensações. E a roupa, a gente, muda o nosso humor, nosso estado de espírito. E se você é o tipo de homem que gosta de trabalhar muito, inclusive faz você ganhar um pouco mais de salário ou conquistar mais clientes. Então essas são duas técnicas super simples para você fazer e aplicar, para você aprimorar o seu estilo. E lembrando que ter referências é muito diferente de você começar a seguir tribos, tá? Não fique seguindo conceitos de moda ou grupinhos, porque às vezes eu vejo também, parece que todos são iguais, todo mundo tá usando camiseta preta e calça jeans, ou todo mundo tá com um estilo muito determinado. Isso não é estilo, tá, gente? Isso não é estilo nem aqui, mas nem na China. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, inclusive a quebrar esses preconceitos que são impostos pela sociedade, ou preconceitos que você mesmo se impõe. Eu espero, inclusive, que você tome isso como desafio. Vá na loja, vai experimentar roupas diferentes marcas, para você entender diferentes tipos de modelagens e estilo. E depois volta aqui e comenta como que foi essa experiência. Você gostou ou não gostou? Se você precisa ou não de auxílio profissional, e tá
tudo bem caso você precise, tá? Eu não gosto muito dessa fala, tá tudo bem, mas de fato tá tudo bem caso você precise de um auxílio profissional, pedir ajuda para que alguém te oriente a seguir um caminho mais assertivo. Apresentar ferramentas que vão te ajudar a você pensar nessa imagem sem muitos padrões, sejam eles sociais ou da moda. Um beijo e até o próximo vídeo.